A história que emocionou esse rabino que eu coloquei na capa desse vídeo, chamado Rav Dovid Twersky. Deixa eu contar essa história, sente aí na sua cadeira, sente aí no seu sofá, enfim, onde você está me assistindo e prepare o seu coração. Eu vou te contar uma história real, não é história, e sim uma história real que aconteceu. Se é real é porque aconteceu, tá? Vamos lá. Diz o ditado que todo mundo tem histórias tristes. Você tem história triste? Comente aqui embaixo se você tem, se você quiser compartilhar também, fique à vontade aí. Eu só peço para não colocar informações pessoais nos comentários, perfeito? Todo mundo tem história triste, essa aqui é uma história triste, mas em meio dessa história triste, nós podemos tirar coisas muito boas. Então eu vou te contar a história triste, a situação, a história que emocionou esse rabino, e eu vou te contar a parte boa, tá? Então tem a parte ruim e tem a parte boa. Preste muita atenção no que eu vou te falar. Essa história aqui, você está inventando essa história você está pegando de onde? A fonte dessa história, como eu sempre falo, eu abro de manhã vários jornais e fico lendo notícias e eu trago as que eu acho interessante. Às vezes para você não é, mas eu acho interessante essa aqui. Esse site é o Arutz Sheva, ou seja, canal 7. É um site com várias informações de Israel bem interessantes, tá? Então esta é a fonte dessa história. Bom, deixa eu contar para você o seguinte. Deixa aí o seu ahavte antes, deixa aí o seu ahavte, significa like, perfeito? Se você gostar do vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Também tem o meu curso de hebraico aqui embaixo, para você que deseja se tornar o meu aluno de hebraico a partir de um método israelense, método de Ulpan, perfeito? Todas as informações estão no link aqui da descrição. Deixa eu falar o que acontece aqui. Bom, os rabinos em Israel, eles são mentores espirituais. Então a maioria dos judeus chegam para um rabino e fala: rabino, estou com um problema no meu trabalho, fulano de tal está me prejudicando, estou com uma dúvida cruel no meu casamento, rabino, onde eu invisto o meu dinheiro? Então os rabinos, é mais ou menos o que acontece com os pastores aqui, né? Dentro do cristianismo, os pastores ou os padres, eles são uma espécie de mentores espirituais, são pessoas com uma experiência de vida muito, com uma bagagem muito grande de vida, e eles podem aconselhar. Então é normal você ver muitos rabinos já quase andando curvado assim. Esses são, vamos dizer assim, os mais sábios, esses rabinos que têm muita bagagem, muita experiência de vida. Então os judeus, eles vão com questionamentos aos rabinos, porque os rabinos funcionam como uma espécie de consultor espiritual, como um conselheiro, mais ou menos o que acontece com alguns pastores. Cuidado para quem você fala os seus problemas, cuidado, muito cuidado. Não vai sair falando para todo mundo os seus problemas, né? Então eles trabalham nisso, tá? Aí o que acontece é o seguinte: chegou uma moça, uma jovem, foi trazida para a casa de um rabino chamado Rav Chaim. Rav é rabino, tá? Não é o nome. Rav Chaim Kanievski. E esta moça tinha uma história terrível. E esta mulher começava a chorar, e o rabino percebeu que as lágrimas que esta mulher tinha eram muito genuínas, e ela moveu o coração de todos que estavam ali no ambiente, na sala, né? Inclusive o próprio rabino. Bom, aqui vai falar o nome dessa mulher, que eu não vou falar o nome dela aqui, quero preservar, certo? Só que esta mulher, vou falar o primeiro nome, Esther. O primeiro nome, Esther, o sobrenome não. Essa Esther,
ela contou o problema dela pro rabino. Qual que era o problema? Que ela era filha de pai e mãe com graves problemas de saúde. Então, ela mesmo dizendo o seguinte: olha, rabino, eu praticamente eu me criei, eu me sustentei, eu fui criada por mim mesma, porque os meus pais realmente não tinham nenhuma condição de cuidar de mim, porque eles não conseguiam nem cuidar deles mesmos. Então ela sempre ia à casa de amigos para jantar, enfim, tinha uma vida muito complicada. Só que agora, esta mulher que se criou sozinha, ela está noiva para se casar, obviamente, quem está noivo é para se casar, mas ela não tem nada em seu nome, ou seja, ela chegou até o rabino com essa questão. Ela falou assim: olha, minha vida foi muito difícil, os meus pais, os meus dois pais, pai e mãe, necessitam de ajuda, não tem como eles me ajudar. Por quê? Porque dentro do judaísmo existe uma questão bem interessante do, vamos dizer, uma espécie de dote. Então quem se casa precisa cumprir com algumas questões financeiras, e essa mulher não tinha isso. Tem uma série na Netflix que chama Shtisel. Eu amo essa série, eu já assisti mais de 5 vezes, tem 3 temporadas. Em uma das temporadas lá, fala justamente de um casamento religioso como deve ser. Se você tem interesse, ou se você já assistiu, comente aqui embaixo. A série se chama Shtisel. Shtisel, S-H-T-I-S-E-L, tá? Então, essa foi a história que essa mulher realmente apresentou ao rabino. E esse rabino ficou tão emocionado com a história dessa jovem Esther, que ele escreveu uma carta pedindo justamente ajuda para ela. Olha, a parte da carta diz o seguinte, olha só: aos nossos irmãos, o grito de uma noiva que conheceu o sofrimento e a perambulação como resultado da saúde de ambos os pais está ecoando, ou seja, nós precisamos ajudar esta mulher, ajudar com realmente ajuda financeira, certo? A carta diz o seguinte: ela veio até nós com lágrimas nos olhos. Quem é que pode ajudá-la? Ambos os pais não são capazes de ajudar. Ela está sozinha na batalha para salvar a sua vida. E o rabino ainda continua. É um grande mandamento, é uma grande mitzvah de salvar a vida de um judeu que está precisando. Ou seja, se você pode, o rabino falando, tá? Nessa carta, se você pode ajudar, por favor, ajuda. Aí tem todas as informações lá, tal. Ele diz o seguinte: pedimos que vocês doem quantias generosas para salvar essa mulher, para salvar o casamento, para salvar, enfim, a vida dessa mulher. E foi exatamente isso que aconteceu. Os judeus, eles são muito conhecidos nessa questão da união, de um ajudar o outro, de um se colocar no lugar do outro, né? De um ofertar, dizimar, enfim, na vida do outro como ajuda. Tá? Apenas um parênteses, eu não estou divulgando para ajudar, eu só estou divulgando a história. Tá? Se você quiser fazer doação, você tem que entrar lá no site. Tem um link no próprio site. Eu não disponibilizo nenhum link de doação aqui nos meus vídeos ou no meu canal. Eu só vendo materiais, o meu curso da minha autoria. Perfeito? Então foi exatamente isso. Para você pode parecer às vezes pouco, mas alguém desesperado realmente que cresceu, vamos dizer, criada sozinha, isso tocou o coração desses rabinos a ponto deles escreverem cartas pedindo doação por essa questão tão importante para essa mulher que vai agora constituir uma nova família. O que você achou da história? Te emocionou ou não emocionou? Deixa aqui nos comentários, use o espaço aqui para comentários, eu quero saber
a sua opinião neste vídeo, perfeito? Muito obrigado por ficar até o final do vídeo. Fique na paz, shalom, shalom, lehitraot, que significa shalom, shalom e até breve. Tchau, tchau.